Fenômeno UFO. Uma janela para o cosmos. Em escala cósmica, somente o fantástico tem a possibilidade de ser verdadeiro. Fenômeno UFO. Apresentação: Luiz Ricardo. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, Rede Mundo Maior Televisão, com o nosso Fenômeno UFO. Hoje é um programa especial, convidado, o Edson Pereira da Rocha está aqui conosco. Nós vamos estar fazendo um bate-papo aqui a respeito, né, da sua pesquisa ufológica e do seu livro também. Então é com muito carinho que vamos fazendo a nossa visita em vossos lares através dos prefixos 1450, 1080, 1160, 92.1, Rádio Boa Nova de Guarulhos, Sorocaba, Mococa e Argentina, cobrindo todo o sul do Brasil. Também com muito carinho, vamos chegando em vossos lares através da nossa co-irmã Rádio Cidade, 870 kHz, que cobre as regiões de Juazeiro, na Bahia, Petrolina e em Pernambuco. Também com muita alegria, vamos marcando presença em vossos lares através da parabólica internet e reprise amanhã mesmo das 22 às 23 horas e na sexta-feira, às 19 horas. Sexta-feira, 19 horas. Você pode e deve entrar em contato conosco. Você tem vários modos de fazê-lo, todos eles muito simples. Você pode fazê-lo direto, ao vivo no ar, não hoje, nós estamos com o entrevistado, 0800 979 5011. Você também pode fazê-lo pelo fax, 2457-8085. Você também pode entrar em contato conosco, também pelo e-mail, pelo rede@radioboanova.com.br. Você pode fazer perguntas, né, através do 0800 979 5011. Também pode fazê-lo através do WhatsApp aqui da rádio, que é o 99643-3827. Vou repetir aqui, 99643-3827. Ou o WhatsApp aqui da TV, 985759580. Vou repetir aqui, 985759580, ou através do Facebook também. E quem fizer perguntas, hoje, nós estará concorrendo a um livro aqui do entrevistado, né? Projeto Alienígena de Contato com a Humanidade 2036-2046, né? Que você, sendo sorteado, vai receber aí na sua casa. Bom, queria dizer que esse programa faz análise de fotos e filmes, e conheça essa iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38, você conversa com as simpáticas moças do clube e elas, com todo o carinho e toda a atenção que você merece, né, vão lhe explicar a importância dessa iniciativa. Queria agradecer aqui as participações da semana. Aqui, eu creio que seja do meu xará, o Luiz Carlos Geraldo. Nós temos duas perguntas aqui. Ele quer saber a respeito dos livros Crepúsculo dos Deuses, do Robson Pinheiro, e A Outra Face de Adão, do Pedro de Campos. Também temos participações aqui da minha amiga Sônia Nascimento, aqui de Guarulhos, a respeito de uma imagem que ela nos enviou. Infelizmente, Sônia, não foi possível a fazer a análise da imagem, porque ela é extremamente precária, né? Não foi possível. O problema de imagens da internet é esse. Né? Nem sempre elas vêm com aquela qualidade mínima para que possamos fazer uma análise precisa. Meu amigo Nelson Oliveira, de São Paulo, né, nos enviou um conto interessante chamado A Termodinâmica do Inferno. Meu amigo Índio Brasil dos Santos, né, falando aqui a respeito de um grande problema que a humanidade enfrenta hoje, que é o preconceito racial, ou religioso, ou político. Né? Olha, Índio, eu só posso fazer coro com o autor do filme e com você. Né? É um absurdo que em pleno século XXI a humanidade enfrente esses tipos de preconceito. Meu amigo Newton do Grajaú, minha opinião sobre a eubiose e seus fundadores, e a respeito do livro A Doutrina Secreta de Helena Blavatsky. Semana que vem, se Deus quiser, respondemos, meu amigo. Meu amigo, outra vez aqui, o Luiz Carlos Geraldo. Como é que os extraterrestres suportam as altíssimas velocidades e acelerações? Essa é bem fácil de te explicar, o Luiz.
Você já passa por isso. Quando você está na Terra, né, a Terra gira a uma velocidade orbital de 27 mil quilômetros por hora e é em volta do Sol, né, a sua órbita em torno do Sol, a 110 mil quilômetros por hora. E você não tem noção disso. Né? Você nem percebe, né, que você está numa velocidade, num carrossel, numa velocidade alucinante, né, a Terra girando ou orbitando o Sol. Por quê? Porque você está imerso no próprio campo gravitacional do planeta. Entendeu, meu amigo? Então, por isso que você não percebe. Por que as naves aceleram e as pessoas que já estiveram dentro dessas fantásticas aeronaves, que são os discos voadores, só percebem que o objeto está em alta velocidade quando se abre algum tipo de janela, algum tipo de visor para que as pessoas vejam? Pelo mesmo motivo. Como esses veículos estão imersos no seu próprio campo gravitacional, as pessoas não percebem a alta velocidade. Através desse mesmo princípio, né, eles conseguem anular a lei da inércia. Então, eles conseguem acelerações brutais, né, partindo de zero da imobilidade, ou uma parada vindo de milhares de quilômetros por hora. O princípio é o mesmo. Né? Contornou-se uma lei natural, como nós humanos contornamos a nossa impossibilidade de voar. Criamos aviões, helicópteros, asas delta, parapentes, paraquedas e vai por aí, né? Porque na realidade não podemos voar, né, Edson? Se sairmos batendo os braços por aí, muito provavelmente vamos parar numa instituição psiquiátrica, né? Então é isso, meu amigo Luiz Carlos Geraldo. O que faz a diferença, o que faz com que as pessoas não percebam, e nós mesmos não percebamos que estamos em movimento, é a imersão dentro do campo gravitacional do próprio planeta. Meu amigo Daniel do Jardim São Paulo, né, a inscrição para a palestra do Jorge Tsoukalos está encerrada. Meu amigo Hideki Maeda, aqui da Vila Prudente, a respeito de mais evidências a respeito de uma possível civilização marciana. Semana que vem respondemos. Meu amigo Luiz Fernando da Silva Lemos, aqui de Não da Cidade. Gostaria que falasse a respeito de curas feitas por extraterrestres nórdicos. Não só eles que curam não, viu, meu amigo? E nem sempre é proposital. Às vezes é acidental, mas semana que vem eu explico. Meu amigo Maurício Cantão, de Salvador, Bahia. Parabenizo pelo programa, muito obrigado em nome de todos. Meu amigo Paulo Cotrim, a mesma coisa, agradece pelo programa, obrigado em nome de todos aqui. Minha amiga Beatriz Sagat, não fala a cidade, né, nos deseja sucesso, muito obrigado igualmente, viu, Beatriz? Meu amigo Maximiliano Silva, né, a respeito do gasto de bilhões com tecnologia convencional, quando se diz que os americanos têm tecnologia extraterrestre. Se der, semana que vem, respondemos também. Meu amigo Sérgio Luiz Serafini, primeiro, parabéns pelo seu aniversário. Né? O Sérgio está conosco desde o primeiro ano. Você está há 17 anos conosco aqui. Né? Ele pergunta a respeito de uma base extraterrestre em Varginha. Semana que vem respondemos. Minha amiga Sônia Nascimento, né, ela nos mandou um vídeo aqui do médium Francisco Valdo. Tem um problema, viu, Sônia? Não basta assistir um vídeo para você ter uma ideia do trabalho do médium. Você precisa conhecer o trabalho dele em loco, ao vivo, né, assistir palestras, outros vídeos dele para poder ter uma ideia. Mas um simples vídeo não nos dá ideia, minha amiga. Tá? Precisa um trabalho de acompanhamento mais profundo do que isso. Tá bom, minha amiga? A minha amiga Jéssica Diniz, também não fala de onde, ama o programa. Obrigado em nome de todos aqui. Né? Agora que nós fizemos o anúncio das participações da semana, vamos apresentar o nosso convidado aqui, o Edson Pereira da Rocha, né? Pesquisador, ufólogo e escritor. Não é isso? Quanto tempo de estrada, Edson? Uns 40 anos já. Desde a década de 70. Desde a década de 70. Está certíssimo. Eu estou um pouquinho mais. Desde a década de 60, final da década de 60. Deixa eu ver aqui. Eu acabei fazendo burra. Ah, está aqui. Já passei aqui. Então, eu queria saber, Edson, a primeira pergunta, né? É bom que os nossos amigos ouvintes telespectadores eles tenham uma ideia, né, de você. Isso. Tá? Então, vamos perguntar o óbvio. Né? Como é que surgiu o seu interesse pelo assunto discos voadores? Eu comecei como alguns da minha época, né? Pelo Eric von Däniken, Roberto Charrot. Fala da sua época aí, meu amigo. Eu me sinto mais velho ainda, rapaz. É ruim. Quem começou no final da década de 70, né, pegou o livro de Eric von Däniken. Né?
e o Roberto Charrot, a revista Planeta, e a gente foi vendo alguns livros, né? Agora, com o advento da internet, há alguns anos, ficou mais fácil da gente ter mais informações e poder formar um juízo, né? O problema da internet, viu, Edson, é que Tem que fazer uma filtragem. Tem muito fake, tem muita inverdade rodando Exato, ali. Então você precisa ter uma cautela. Tem que fazer uma um peneira cuidado louco, fina mesmo. Né? com certeza. E a pergunta seguinte que eu te faço, né, qual é a ideia que você fazia do assunto antes de começar a pesquisar? E qual é a ideia que você faz hoje, depois de tantos anos de pesquisa? Olha, eu tive o primeiro acesso, foi o livro Eram os Deuses Astronauta, e como eu venho de uma família evangélica, daí já começou um conflito. Aí eu comecei a pesquisar, através de livro, até então, né? Hoje, eu imagino que é uma ideia parecida com a maioria dos ufólogos, né? Pensam da forma como se trata hoje, né? Tento ligar mais com a parte científica do que com a parte mística ou religiosa. E agora, através desse livro, veio algumas informações a mais, né? E aí a gente já mudou um pouco o conceito, né? Mas quais os problemas que você enfrentou na época? Olha, a questão é mais filosófica mesmo, né? Então a briga foi com o Edson mesmo. Exatamente. Aí é feio. Hein? Alguma Quando coisa é conosco mesmo, a coisa é feia. Né? Alguma coisa que a gente tem de informação de berço, né? Depois tem que se refazer os conceitos e mudar o pensamento, abrir a mente e começar a pesquisar. Então eu fiquei meio neutro, procurando primeiro informação e não entrar de cabeça em tudo, apenas só observando, né? Então não trabalho em campo, né? Mas eu vejo o trabalho dos outros e acompanho tudo. Hoje mais fácil pela internet, claro, fazendo a filtragem necessária, né? E as pessoas à sua volta, quando souberam que você estava pesquisando o assunto? Olha, sempre li muito. E poucas pessoas tinham essa informação. Então era como se fosse um hobby, né? Lia várias coisas, né? E entre elas a ufologia. Né? Posso me considerar como um autodidata. Mas estou falando, e as pessoas à sua volta? Como reagiram quando descobriram que o Edson tinha partido para pesquisar algo de malucos? Eles não acreditam, né? Cada um tem seu conceito, dependendo do seu conhecimento. E a gente respeita e também não entra em debate. Porque, nesse caso, não dá para entrar em debate. Depende do conhecimento de cada um. Você foi maçom? Ou ainda é? Meus irmãos, como tal, me reconhecem. Então, e dentro da maçonaria, como é que é visto o assunto? Olha, é com muita restrição. São poucas as pessoas que comentam sobre isso. Tanto é que no Facebook, na minha fanpage e no meu grupo, que tem o nome de Projeto Alienígena de Contato, eu coloquei um texto, o maçom e a ufologia. Então, eu abri esse leque dessas informações. O que ocorreu? Teve 42 mil pessoas que visualizaram, mas as críticas foram as maiores. Não, eu te pergunto, sabe por quê? Porque eu tive a oportunidade de ir em 4 ou 5 lojas maçônicas fazer palestra. Entendeu? E a receptividade foi ótima. Eu até fiquei surpreso, porque eu pouco conheço maçonaria. Sei. Né? Então, eu fui a partir de um pensamento neutro. Né? Falei, vamos ver como é que... Né? Qual é a reação, o que se pensa. E a receptividade foi muito boa. Eu fiz uma palestra numa loja também, com aproximadamente 50 pessoas, maçons, né? E também foi muito boa. Agora, no Facebook, a pessoa... não é que os maçons participaram. Eu acho que poucos participaram, mas quem conhece um pouco a maçonaria achou um absurdo. Linkar a maçonaria o maçom com a ufologia. Não a maçonaria, mas o maçom com... Mesmo do ponto de vista de conhecimento, você achou absurdo? Porque, eu tentei no texto mostrar o quê? Que até então, antes, alguns anos atrás, pode ser que haveria essa reserva, né? Só que hoje, com os documentos que estão sendo liberados em todo o mundo, então, no mínimo, se deve fazer um estudo, porque tem alguma coisa que certifica que há algo, né? Eu estou te perguntando pelo seguinte, eu acho que a maçonaria, pelo menos, que eu saiba, né, ela não
coloca restrição a nível de estudo para os seus membros. Ah, sim. Então, eu acho que, Não. entendeu? Então, Conhecer, a pessoa acho que pode estudar, acho que pode. não tem problema nenhum. mas Apesar eu de- particularmente conheço poucos, né? Que lida com isso. Né? Será que é mais ou menos que nem no meio científico, que todo mundo leva em consideração, fica com o pé atrás, mas quando não tem ninguém perto, todo mundo conversa, todo mundo comenta? É por aí. Porque a questão é cair no ridículo como muitas pessoas caem. Falar alguma coisa e outras pessoas debater, né? Então Eu sei pode porque ocorrer. eu conversei com um cientista brasileiro, ele teve várias vezes na Antártica, inclusive 8 vezes a convite da Marinha Americana. Né? E ele falava que quando você chegava nas bases ali, o americano, o inglês, o neozelandês, o argentino, né, ele falava, olha, quando você toca no assunto, todo mundo ri, todo mundo acha bobagem, né? Mas quando estamos só entre nós, ele falou para mim, ele que é cientista, aí a coisa rola mais num outro nível. É. Né? Então eu acho que é um preconceito apenas pelo fato do que se mostram no mundo todo a Eu acho que ufologia. medo também, viu? De um suicídio Com profissional, certeza. talvez, né? É. Pode prejudicar a sua carreira. É isso. No seu livro você aborda Nikola Tesla. Tesla, para mim, foi uma das figuras ímpares, né, da humanidade em termos. Era uma pessoa que não tinha uma formação superior, era um inventor, né? E ele tinha o mérito de visualizar seu projeto mentalmente, Isso. né, fazer alterações, vendo as alterações, né, e depois colocar aquilo em prática. Você linka isso a algo de fora. Isso. Tá? É. Então, eu gostaria que você comentasse alguma coisa a respeito disso, depois eu gostaria de extrapolar um pouco em cima desse assunto. Faltam 2 minutos para o intervalo, já para o segundo bloco, né? E então, eu gostaria que você começasse a pincelar, mas já nós vamos para o intervalo, já no segundo bloco a gente... As informações que nós temos é que aos 2 anos ele teve um implante no cérebro. Esses implantes... Seria um implante que se chama extraterrestre. Extraterrestre, isso. Na casa dele, né? Não, ele não foi abduzido, foi na casa dele. E esse implante, ele funciona no cérebro e traz imagens, não é som. Não tem vozes falando na cabeça dele. Mostra imagens, por isso que ele falava que ele via Com uma tela de TV. Exato. As ideias apareciam em forma de imagem, como se fosse um sonho, alguma coisa parecida. Mas eram informações dos extraterrestres. Mas qual é a prova que se tem disso, ou a evidência que se tem disso? Só algumas coisas que ele falou, mas não tem uma prova. Foram informações que foram passadas para a gente. Entendi. Quer dizer que não há nenhuma evidência disso. Não. É o que eu coloco muito Tesla também como um espírito encarnado aqui, mas numa evolução, um conhecimento superior ao nosso. Sei. Né? E que outras personalidades históricas você detectou que poderiam ter passado por esse processo, além do Tesla? Olha, foi perguntado de alguns, mas não foi dito. Só foi dado um exemplo, Nikola Tesla. Tá. Você está falando, foi perguntado. Perguntado a quem? Aí eu tenho que entrar na questão de como me veio esse livro. Né? Eu faço parte de um grupo. Eu não tenho acesso a esse grupo integralmente, conheço só 2 pessoas. Eu sou o último elo, ou seja, eu fui aceito. Edson, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo agora. Tá? Você segura esse grupo. Certo. Depois do intervalo, nós voltamos para o grupo de novo. Tá ok? Ok. Então, voltamos já e os nossos amigos que ligarem com perguntas já estarão concorrendo a 2 livros aqui do Edson. Então, até já. Fenômeno UFO. Ao lado da minha casa, no Itaim Bibi, em São Paulo, tinha um centro espírita chamado Luz Divina. E eu entrei curiosamente para ver o que era e me empolguei com o ambiente, com o lugar, com as pessoas, com o olhar das pessoas. Ali dentro as pessoas olhavam nos olhos das outras, as pessoas se abraçavam, as pessoas davam bom dia, davam boa tarde, davam boa noite, diferentemente das pessoas que você encontra no elevador. As pessoas olhavam nos seus olhos diferentemente das pessoas que você cruza na rua. Existia uma alegria, apesar de algumas dores, de algumas tristezas interiores que levavam as pessoas até ali.
existia uma alegria de troca, de fraternidade. Eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém, eu estou aqui para aprender. E a gente aprende e o pouquinho que a gente acha que sabe, passa para o outro. Então, aquele pouquinho que eu acho que sei, passei para vocês. Se você achou que foi legal, passe adiante. E procure passar um pouco daquilo que você acha que é legal, seu, não meu agora, seu, adiante. E se cada um for passando adiante aquilo que recebe e com bom senso manda para frente, a gente vai formar uma corrente linda, né? Que é esse o desejo, que a gente esteja sempre unido em favor do bem e que a gente use o nosso livre-arbítrio nessa terra em favor do bem. Há muitas formas de contribuir com a construção de um mundo melhor. Investir na FEAL para que ela leve adiante a divulgação espírita da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova é uma delas. Acesse amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS e nos ajude a continuar divulgando a doutrina dos espíritos. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Fenômeno UFO. Bom, estamos de volta aqui, segundo bloco do programa Fenômeno UFO, entrevista com meu amigo Edson Rocha. Edson, você estava me falando do grupo, nós seguramos o grupo, então vamos soltar o grupo agora. Então, eu faço parte de um grupo que teve contato com os alienígenas. Eu sou o último elo, ou seja, eu só entrei no grupo porque eu tenho um pouco de conhecimento de ufologia. E eu gerei as perguntas, né? Essas perguntas foram passadas e trouxeram a resposta. Esse grupo é de onde? Aqui de São Paulo Daqui mesmo? de São Paulo, isso. As pessoas não se identificam? Não, eu não conheço todas as pessoas, só conheço duas, né? E elas mantêm o sigilo. Esse grupo tem um nome, alguma coisa? Não. É exclusivamente para esse caso, para entrar em contato com os alienígenas. Eles que entram em contato, no caso do livro foram 10 horas de conversa, 10 entrevistas, né? 10 horas, né? Cada dia 1 hora. E eu passava as perguntas, eles davam a resposta. Muitas perguntas não foram respondidas, várias respostas foram dadas para as perguntas que eu não fiz. Então deu a entender que o livro, só algumas coisas que sejam relevantes que foram respondidas. Então, coisinhas mais simples não foram. Então, a ideia qual é? E por que veio esse livro agora, né? Porque os astrônomos descobriram o planeta Gliese 581 D, e, logicamente, o Gliese 581, que é uma estrela anã, a 24 anos-luz, segundo informações dele, os nossos astrônomos dizem que é 20 a 22 anos-luz, né? E foi descoberto em 2007. E, desta forma, é que poderia ser passado algumas informações sobre esse planeta, né? Então, a ideia é essa. Mas eu não tenho, assim, muito acesso a esse grupo. Só fazer perguntas. Não, porque existem outros sistemas que foram descobertos com planetas em zonas habitáveis. Sim, exato. Né, entendeu? Agora, que eu falo para você, né? Kardec nos ensina, não sei se você conhece bem o Espiritismo, mas tem uma área científica, filosófica e religiosa. Então, que eu falo para você, sem um arcabouço científico, por exemplo, a vida lá. Só que nós não temos prova disso, exato, esse que é o problema. Então, o que acontece? O que se espera o ano que vem, com o lançamento do telescópio espacial James Webb, é visualizar a atmosfera, aí fazer
uma espectroscopia, analisar as cores da atmosfera, determinar elementos, quantidades de elementos para ver se é habitável ou não. Porque eu vou te falar uma coisa, Edson, o problema desse tipo de comunicação que você recebe é que você não pode comprovar. Ah, sim. Esse é o risco que você corre. Mas esse é um aspecto só. Né? É aspecto do planeta. É desde quando que eles estão aqui, há 190 mil anos, que eles dizem. Todas as informações que se tem em termos de ufologia, que se descobriu entre a ideia do alienígena do passado, eles é que participaram. Então, são informações que demonstram de forma diferente o que se tem em termos de ufologia. Por exemplo, que todos os eventos ocorridos nesses 190 mil anos que eles estão aqui foram feitos só por robôs. Então, não existe nenhum Nesse alienígena. caso dessa raça, foram feitos só por robôs. Eles falam que não existe nenhuma raça aqui. Ele fala que só há robôs, só os greys. Né? E dá todas as informações de como eles são feitos, há quanto tempo estão aqui, os tipos de atividades que eles tiveram aqui no planeta. E dão algumas informações, como chegam as comunicações até aqui. Então, o livro reporta tudo isso. Né? O histórico deles aqui. Essa é a ideia do livro. E eles teriam tido contato com algumas civilizações do nosso passado? Eles teriam tido contato com algumas civilizações do nosso passado? Eles dizem que eles chegaram aqui há 190 mil anos. Mas eles entraram em contato com a nossa civilização há 170 mil anos. Porque nós temos, teoricamente, duas civilizações que entrariam nessa faixa, que é a Atlântida e Mu, que ficaria ali na região do Pacífico. Ele explica que a Atlântida é a única base existente no planeta Terra e que existiu foi em Atlanta, que foi em cima do povo Atlante. Em cima do Santorini. Eles criaram uma base ali para fazer estudo do planeta. E ela, em 1421, explodiu, né? Então ele conta toda a história de como eles desenvolveram a defesa do planeta em termos de asteroide, já evitaram 3 grandes catástrofes no planeta nesses 190 mil anos, né? E dão, por exemplo, uma informação a respeito do dilúvio, né? O dilúvio foi um meteorito, né? Com vários quilômetros de diâmetro, que era rochoso. E eles não conseguiram mudar ele porque ele não era, porque eles eram rochosos, eles não conseguiam com eletromagnetismo, né? Então eles tiveram que destruí-los, né? E aí algumas partes caíram na Terra e onde deu a origem, há 13 mil anos que isso ocorreu, ao dilúvio. Em várias partes do mundo temos informações a respeito de inundações, né? Então, eles dão essa explicação. Eu não sei se você teve a oportunidade de estudar a respeito de Mu. Já né? ouvi, Quem traz alguma coisa foi um coronel do exército inglês, o James Churchward. Ele descobriu primeiramente em monastérios do Tibete, em tabuletas, né, uma existência de uma antiga civilização no Pacífico. Depois ele rodou diversos países, encontrou aqui em civilizações pré-colombianas um sistema de escrita muito parecido. Né? Outras regiões do Pacífico, a mesma coisa. E se fala muito de a estrela de Baal, que teria caído né? no mar. Sei. Né? E após essa catástrofe, Mu teria desaparecido. 12 mil anos antes de Cristo. A Atlântida passa pelo mesmo tipo de situação. É dito pelas lendas, né? Que Mu teria afundado em três catástrofes. Né? Curioso, né? Você comentar isso. E nós temos, por exemplo, nas obras do Churchward, né? Algo que menciona a queda de uma estrela do céu. Realmente não é uma estrela. Né? Ou foi um asteroide ou possivelmente um cometa. Exato. Né? Que o cometa é pior do que o asteroide, porque a velocidade dele é muito maior do que o asteroide, então o estrago que ele causa é pior. Talvez um cometa naquela época né, tenha sido confundido com uma estrela. Pode ser. Né? Dizem que o rei de Baal avisou a população que a civilização iria desaparecer para que uma nova humanidade surgisse. Né? Esotericamente é dito que nós somos a terceira ou quarta civilização que o planeta abriga. Então nós temos um problema, o Edson, é a dinâmica do nosso planeta.
nós temos placas telúricas, terremotos, ventos, maremotos. Eu fico imaginando uma civilização como a nossa, em algumas centenas de anos, talvez nós não encontrássemos mais nada da nossa civilização. Exato, a mudança é muito grande. Né? Então, bom. Você disse também, né, que eles tinham uma ética com relação a contato. Né? Então, daria para você explicar um pouco melhor para a gente como é que funcionou essa ética? Eles dizem que contato sempre houve, mais no passado do que no presente. Inclusive, a nave-mãe, existe só apenas uma nave-mãe em volta da Terra, ela ficou invisível há mais de 120 anos, né? Quando a tecnologia nossa poderia detectá-la, né? Entendi. E a questão Pode da falar, ética, Nelson. né? Por favor, é que eu estou olhando aqui também. Eu tenho que conversar com você, olhar aqui. Né? Então, a questão da ética, a questão do contato, teve contato maior no passado, e eles disseram que nunca houve nenhum contato com a humanidade, ou quem quer que seja, no sentido de dizer de onde eles eram, de onde eles vieram, desde quando estão aqui, e falar a respeito de uma agenda extraterrestre. Diz que o primeiro contato é esse. E dois fatores foi importante. Foi a descoberta do planeta Gliese 581, do sistema estelar, né? E que nós vamos descobrir todos os planetas do Gliese daqui a alguns anos, provavelmente com James Webb, né? Porque lá é 9 planetas que tem, né? Lá tem 9 planetas e tem 3 planetas que um deles, que é o D, ele tem uma atração com outros 2 planetas. O D tem 2 luas, o outro planeta tem um, o outro tem outro. E um desses planetas que são menor do que a Terra, esse é o Terra 2, que a partir de 130 ou 120 mil anos atrás, começaram a levar os primeiros óvulos e esperma para esse planeta. E ele está colonizado com seres humanos. Seriam levados daqui. Daqui, em óvulos, né? E levaram a 130 mil anos. E hoje tem uma população de 71 milhões de anos. Esse é o Terra 2, que eles chamam de Terra 2. O processo continua. Né? Já peguei vários casos aí, inclusive 2 moças da Zona Leste que foram abduzidas e foram retirados os óvulos delas. Isso. Ou seja, o processo continua. E uma das teses que muitos ufólogos defendem é que talvez estejamos implantando a vida em outros mundos. Talvez num processo onde se precise de seres com uma resistência física maior. Né? Talvez esteja se colocando. Em compensação, uma outra senhora que eu conheci, que nós fizemos a hipnose também, né? Ela teve um feto gerado, tirado no 3º mês, e ele não pode ficar aqui porque ele não tem condição de sobrevivência. Então, nós vemos que parece a coisa continua. Só que a forma deles, eles explicam de forma diferente esses tipos de abduções. E qual seria a colocação deles? Esses óvulos, eles tiram de várias partes do planeta, eles são guardados na nave-mãe, são congelados. Esse é para, se caso ocorrer alguma coisa com o planeta. Eles têm duas preocupações. Seria um banco genético. Exato. Para o planeta. Exato. Então, eles têm 2 preocupações, com a humanidade e com o planeta. A humanidade está resolvida. Nós já temos 71 milhões de habitantes no Terra 2 e temos reservas de óvulos aqui, só que eles fazem análise para ver a evolução desses corpos com relação àqueles que foram para lá 130 mil anos. Entendi. E eles se preocupam um pouco com a nossa tecnologia nuclear, porque desde os anos 50, nas primeiras mensagens que se receberam, contatos que se tiveram, sempre se alertou a humanidade para os perigos da energia atômica. Eles dominam totalmente qualquer tecnologia nossa. Então, eles não têm a preocupação. Eles já têm demonstrações que eles desligam e podem ligar uma ogiva sem o menor problema. Não, eu coloco em termos de usinas. Usinas nucleares. Eles tentaram ajudar, tanto em Chernobyl como no Japão. E como é que isso foi feito? Com o trabalho deles para minimizar o efeito da radiação. É apenas isso. Apenas isso.
Entendi. Mas em termos de falar como guerra atômica, essas coisas, entende? Eles já evitaram muitas vezes um início, a utilização. Porque agora eu pergunto para ti, você acha que um terrorista não teria dinheiro para comprar uma... Olha, ou fazer, ou convencer alguém a utilizar uma? com a queda do Império Soviético, que eu saiba, Principalmente. sumiram Muitas. ogivas nucleares ou explosivos nucleares que caberiam numa maleta. Exato. Sumiram ou foram comprados ou foram roubados quando o sistema soviético entrou em colapso. É. E até hoje não se sabe, né, onde foi parar esse material. Elas são nas mãos de quem. inutilizadas, segundo informações que eles passaram, elas são inutilizadas. Isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. Não, porque seria a extinção da raça humana no planeta. Exato. Né, teria que se reintroduzir a vida aqui nova, começar tudo de novo, como diz o pessoal. Né? Agora, que existe um controle em cima das bases dotadas de armas nucleares, isso não tem dúvida. Né? Tem vários casos que, né, eles sobrevoam, eles desativam o ogivo, ou que nem tem um caso que ocorreu, se eu não me engano, em Nevada, na instalação nuclear, simplesmente, primeiro, todos os sistemas foram disparados, como se fosse lançar um míssil. Exato. E o pessoal ficou desesperado, porque eles poucos falaram, o que eu minutos vou fazer poderiam morrer. agora? Né? De repente, do jeito que aquilo surgiu, apagou-se tudo e parou, e deixou de funcionar. Eles tiveram que mexer em tudo ali, refazer todos os sistemas. Tem um caso também numa outra base americana que o UFO sobrevoou os silos de mísseis e no dia seguinte descobriram que nenhuma ogiva funcionava. Exato. Né? Então, eu acho que isso é um bom puxão de orelha para a gente. Eu acho isso ótimo. Né? E dentro das informações que você recebe, né, eles já comentaram em caso de um contato, né, a parte sociológica, psicológica humana estaria preparada para isso? A ideia é de 36 até 46 vai ocorrer esse contato. Só que esse contato não é do jeito que a gente imagina. Então, eles não vão entrar em contato com a gente. Abertamente. Exatamente, não vai. O que ocorre é o seguinte, toda a atuação dos extraterrestres no planeta, em todo o planeta, foi feito por robôs. E tudo isso foi filmado. E tem áudio. E essas informações vão ser passadas nesse período de 36 a 46. Então, esse é o contato, é mostrar. E não é para poucas pessoas, como eu falo no livro. Nenhuma nave vai descer na Casa Branca, em hipótese alguma. Isso vai ser passado por algo que foi trazido por eles em Roswell, que é em Roswell, o ET que ficou lá, no caso o Gray, o robô, ele passou informações e ajudou os militares a desenvolver a ARPANET, a internet, o que nós temos hoje. Então, eles vão entrar em contato via internet para todo mundo saber como foi a chegada deles aqui, tudo que eles fizeram, tudo vai ser passado em vídeo e áudio. Esse é o grande presente que ele vai passar para a gente. Entendi. A nossa história sobre a ótica deles, porque todos os Greys gravam, né? Ele é controlado pela nave-mãe, né? E não tem nenhuma base aqui na Terra, nem na Lua, nem em lugar nenhum. Mas você sabe que nós temos uma política de acobertamento extremamente efetiva. Muito. Será que isso consegue passar por essa política de acobertamento? Eu tentei perguntar a respeito se um computador estiver desligado, o que acontece? Eles conseguem ligar o computador e fazer ele funcionar. Eles não utilizam energia elétrica. É outro tipo de energia. Então, tanto é que eles não... se caso, por exemplo, nós tivermos algum... Eu coloco no livro que se nós tivermos algum perigo em relação, por exemplo, o Sol, aquelas explosões solares, eles desligam toda a parte elétrica do planeta. Ele tem capacidade para isso. As centrais, para não haver prejuízo, como haveria praticamente uma hecatombe se ocorresse no planeta todo. Nós já tivemos nos Estados Unidos, em 1965, Canadá, nós tivemos um também, blackout, tudo. É. Tipo, o meio norte dos Estados Unidos ficou às trevas, depois que uma nave foi observada. Eu vou ter que sortear 2 livros aqui. Deixa eu sortear aqui. Rápido. Vamos ver aqui.
primeira, deixa eu até anotar aqui, é minha amiga Neide Trevisan. Ela acabou de ganhar um livro aqui do meu amigo Edson Pereira. Deixa eu marcar aqui, Neide Trevisan. Tá? Isso vai ser enviado para sua casa. O Eu vou outro, autografar. né, é o meu amigo Hideki Maeda, aqui da Vila Prudente, que ganhou o segundo livro aqui do meu amigo Edson da Rocha. Edson, por incrível que pareça, estamos encerrando. Ok, ficamos para outra Tá? oportunidade. Uma próxima oportunidade a gente dá continuidade, porque o tempo passa muito depressa aqui. Exato. Eu agradeço ao seu Não, convite. eu é que agradeço a sua presença aqui. Obrigado. Mas não vai faltar convite aí para o ano que vem a gente continuar esse bate-papo nosso aqui. Então, queria agradecer sua presença. Obrigado também Né, a estado aqui todos. conosco pelos livros. Né, desejar uma ótima semana a todos. Agradecer o meu amigo Jefferson aqui da técnica, minha amiga Margarete, que está nos telefones hoje. Desejar uma ótima semana a todos e até o nosso próximo programa, semana que vem, com o nosso Fenômeno UFO. Um enorme beijo no coração e até lá. Fenômeno UFO.